História bonita pra caramba e o Vasco parece que tá se acabando. O Vasco realmente ele virou uma presa. Mesmo aquela que em campo foi bem sucedida, a SAF, momentaneamente, está cercada de dúvidas, incertezas e o futuro é misterioso. No vídeo de hoje você vai ouvir as palavras fortíssimas de Vampeta, Flávio Prado, Mauro César e outros comentaristas sobre a verdadeira tragédia que virou o nosso Vasco. Que loucura o que estão fazendo com o Vasco da Gama. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Porra, o Vasco é gigante, cara. A torcida do Vasco é gigante, a torcida do Vasco é nacional. Aonde você vai tem torcedor do Vasco. E olha a tragédia que estão fazendo com o Vasco. Iludiram com o negócio de SAF, de 777, deu tudo errado. 777 quebrou. Agora o Vasco quer se tornar SAF de novo, vai vender pra quem? Não sabe se tem interessado em comprar. E, cara, é bizarro, Vamp. Que aí contratou o Diniz, né? Chegou o Fernando Diniz. Teve um mês pra só trabalhar, um mês. Volta desse intervalo, perde para o Botafogo 2-0, porrada jogando mal. Perde agora de 4, podendo ser de 6-7 para o Independente Del Valle. É claro que tem um jogador expulso e foi muito infeliz, para não dizer burro, o Piton de dar aquela entrada aos 11 minutos de jogo. Uma entrada ali no tornozelo que mereceu mesmo a expulsão. Nunca, né? A gente, claro, quando fez aquela falta e foi expulso, todos nós que estávamos assistindo o jogo dissemos, bom, já era. A altitude com um a menos já era. Mas não já era desse jeito, Vamp. Foi humilhante. Um varejo que votou com 4, que foi pouco. Eu digo, pô, o Vasco tá virando, dentro da natureza, tá virando um coelho, tá virando um cardume de sardinha, que no mar, quando tem aquele cardume, todo mundo xarel, todo mundo vai e quer devorar. E entra ano, sai ano, não se organiza com a torcida que tem. A história que o Vasco tem pro futebol brasileiro, né? Acho que é o primeiro time, né, Flávio, que aceita negros, né? Ele é a ponte. A ponte, né? Os dois. Então, uma história bonita pra caramba. E o Vasco parece que tá se acabando. Aí, o senhor presidente, outro dia trabalhava como comentarista, que nem eu tô aqui, falava um monte de coisa bonita, palavras bonitas. E até falei aqui, ô Perinho, dá pra falar alguma coisa que a gente entenda? Ele ficou até puto comigo. Aí foi falar pro Vasco, assumiu a presidência, agora ele tá falando a língua do futebol mesmo. A dificuldade que tá vendo lá. Aí teve um mês pra treinar, volta, não tem esse plantel todo, não tem mesmo. Eu fico pensando, amigo, não é possível você ter uma folha de pagamento de 15 milhões, 20 milhões, e pelo menos faz o seguinte, não vou ter 35 jogadores, não. Eu vou ter 20 cada fera e vou usar a base. O que o Guardiola faz? O Guardiola chega no City, ele trabalha com em torno... 3 no máximo. No máximo e usa a base. E aí você enche o plantel com 35 de cada, que não vai resolver, você tira espaço da base e fica ali aquele monte de jogadores... Tudo e sendo goleado, e sendo mais um ano que vai brigar para não cair. Mais um ano que vai ser um coelho dentro da natureza. Entra ano e sai ano. Outros clubes que eu falo assim, por exemplo, o meu Vitória vai lutar para não cair. Mas o Vitória, Sport, algumas equipes sobem, descem. Né? O América Mineiro foi o time que mais subiu e desceu no Campeonato Brasileiro na história. O América Mineiro. E tá ruim pra ele esse ano. Não, aí tá ruim. Aí você fica ali. Mas tem alguns clubes que, tem que ser fixo pela torcida que tem. Não se organiza. Dentro e fora do campo. O time do Vasco ontem não votou com 7, 8. Agradeça ao Léo Jardim que renovou o contrato, ao goleiro. Muitos clubes dependem do seu ataque. O Vasco sobrevive através do seu goleiro que renovou agora o contrato. Então eu fico juntando, fico criando coisa. Quando você tá sozinho, você cria um monte de coisa. Eu digo, parece uma lebre, parece um coelho, o Brasil de cima, o Brasil visto por cima. Eu fico assistindo um monte de coisa, porque aí eu fico raciocinando. Quando eu saio, que eu vou no Brasil tomar um gelo, que nem hoje eu vou ver a rodada toda lá no Copacabana, aí tem gente pra falar comigo, Flávio, então eu não penso muito. Fico tomando meu vinho, vendo a TV, gente falando lá, não tá jogando. Mas quando eu tô sozinho, eu fico só olhando, pensando, eu tô com problema de insônia. Eu tenho insônia. Vou dormir lá pelas 4, 5 da manhã, por isso que eu assisto tudo. E aí eu fico criando tudo sozinho, vendo, tal. Quando tem, né, o corpo do lado, aí já é diferente, né, tio? Mas o Vamp disse o que todo mundo tá vendo desse Vasco, né, Flávio? E é de se lamentar. O Vasco realmente, ele virou uma presa. Não uma presa, ele virou uma presa fácil dos predadores do futebol brasileiro e do futebol internacional. É por isso que eu digo, olha o que fizeram com o Vasco da Gama. Cara, é um clube gigante? Mas não param de apequenar o Vasco, cara. Isso é sacanagem com o torcedor, Flávio. Foi ridículo o que aconteceu ontem no Equador.
O Del Valle tem sido um time meio cruel com os brasileiros, né? Ele dá porrada em brasileiro toda hora. Ele levou o jogo pra altitude, ele nem joga lá. Né? Aí piorou mais ainda. E o Vasco ontem, realmente, com a expulsão logo no começo, acabou, né? Aí já... Mas tá jogando muito mal. O Vasco não tá se acertando, não tem conseguido mostrar serviço, já não estava mostrando no brasileiro, tanto que trocou de treinador. E nessa retomada, eu acho até as duas derrotas normais, pro Botafogo, que é melhor que ele, e pro Del Valle lá no Equador. O problema é a bola que não está jogando, né? Porque as derrotas, se você for olhar bem, perdendo o Equador pro Del Valle, praticamente todo mundo está perdendo. Né? Eu estou falando em termos de brasileiros. Perdendo o Botafogo também está dentro. O Botafogo é um dos principais elencos do nosso futebol e tal. Mas a bola... Eu falo assim, entra ano e sai ano e nunca consegue... Não melhora, é impressionante. Já caiu 3 ou 4 vezes, tá complicada a vida lá. E esse ano tá ameaçado de novo. Agora estão falando de nova venda, né? Mas será que vai achar alguém para comprar? Será que vai ter... E outra, tem que... Não é vender para qualquer porcaria, né? O tal do 777 lá foi um furo na água. O tal que chegou dizendo que acabou a supremacia do Flamengo e tal, não sei o que. Um furo na água tremendo. Esse Vasco, Mauro, a pergunta que eu te faço, porque, como eu disse do Botafogo, né, com o Textor, eu dizia, tudo bem que o Textor possa endividar o Botafogo, um dia o Botafogo pode quebrar. Só que eu dizia, tá bom, mas o Botafogo vai quebrar com o título brasileiro, com o título da Libertadores. Antes ele ia quebrar sem nada, que o Botafogo estava entregue às traças. A mesma pergunta eu te faço sobre o Vasco, Mauro, porque o Vasco, ele estava já destruído por diretorias que passaram pelo clube nos últimos anos. Um otimismo nesse Vasco, porque, se não for SAF, vai ser muito difícil recuperar esse Vasco. A gente está vendo o desespero do Vasco de tentar achar um comprador. Enquanto está a diretoria normal aí, e eu não sei como é que é a diretoria do Pedrinho, então nem criticar tanto eu posso, porque parece que ele já pegou uma bomba, mas está muito mal também. Né, Mauro? Porque isso que eu pergunto, tem algum otimismo? Com a diretoria normal, pelo jeito não. SAF eles estão procurando desesperadamente, mas parece que não tem. Qual seria o caminho para o Vasco, na sua opinião, Mauro? Seria o caminho de todos, na sua opinião, cortar custo total, penar e tentar se reorganizar? Eu acho que o Vasco, na gestão do Pedrinho, faz alguns investimentos que eu considero equivocados. Por exemplo, o Payet foi antes dele, mas deveria ter tentado a rescisão do contrato do Payet de cara. Não estava dando retorno nenhum, técnico, né? A contratação do Felipe Coutinho, um jogador caro, que ainda pediu a contratação de outros e que não consegue jogar regularmente, mas ele já estava assim há muito tempo. Não adianta você contar com o talento do Felipe Coutinho em alguns momentos, precisa de um jogador que atue regularmente. Então acho que o Vasco deveria concentrar os seus esforços financeiros, já que não tem tanto poderio nessa área, né, de grana, em contratar jogadores saudáveis que possam jogar regularmente e que possam formar um time minimamente competitivo. Sabe, trabalhar com aquele orçamento médio, com jogadores que possam jogar, que tenham condições físicas, que não sejam tão veteranos, né? Ou até um veterano ou outro mais inteiro, para ter um time brigador, que briga ali no meio, sabe, um trabalho mais consistente. Não adianta dar um tiro no Felipe Coutinho pensando que ele é aquele que jogava no Liverpool. E agora eu quero saber de você, torcedor. O que você achou desse desabafo do Vampeta e das análises que a gente trouxe aqui? Você acha que ainda há esperança para o Vasco nessa temporada? Acredita em um novo comprador para a SAF? Comenta aqui embaixo porque sua opinião é muito importante para a gente. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia sobre o nosso futebol. Aqui é o TV Cartola, trazendo a verdade sem filtro, sempre do lado do torcedor. Até o próximo vídeo.